pastoreio racional Voisin nos assentamentos, reassentamentos e comunidades de pequenos agricultores do sul do Brasil. Os seus derivados são um alimento de alto valor nutritivo, fundamental para o desenvolvimento saudável dos seres humanos. Nos últimos 4 anos, a produção de leite no Brasil vem crescendo cerca de 5% ao ano, alcançando ao final de 2006 a marca de 25 bilhões de litros. Segundo o IBGE, a agricultura camponesa é responsável por mais de 70% de toda a produção de leite nacional. Os latifúndios respondem por apenas 1,9% e o restante, cerca de 28%, fica por conta dos médios produtores. O carro-chefe, sim, da propriedade, então, é o leite, né, que a gente vende para se manter, né, para gerar uma renda, né, e o restante, então, da propriedade do lote a gente produz para o autoconsumo. Dados da ONU e da Organização Mundial da Saúde apontam que o consumo ideal por habitante deve ser de 240 litros de leite e derivados por ano. Porém, no Brasil, os dados ficam bem abaixo disso, pois o consumo por habitante em 2006 ficou em torno de 130 litros. Portanto, para consumir o que sugere a OMS, o Brasil precisa praticamente dobrar sua produção. Consciente da necessidade de uma maior produção de leite, baseada num sistema com modelo sustentável, o projeto Leite Sul adota o pastoreio racional Voisin, que utiliza ao máximo a energia solar para a produção de leite à base de pasto. O MST, o MPA e o MAB vêm desenvolvendo este projeto nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tem um significado muito grande. Eu acho que serve de uma referência de debate aí para aqueles que querem construir um país mais justo, um mundo mais justo, onde as pessoas possam se alimentar com dignidade, sem depender de meia dúzia de empresas que só pensam no lucro e não pensam no ser humano e muito menos na natureza. Então eu acho que esse projeto ele vem de encontro com isso, ele é fundamental por esse fator aí, de agregar também o ser humano e de pensar também o todo. Não como uma monocultura, mas pensar o conjunto das unidades de produção, pensar a família e pensar a natureza. Algumas bases da proposta são melhoria das condições de vida e trabalho dos camponeses e camponesas que produzem leite, busca da autossuficiência brasileira em leite e derivados, com incentivo à produção de leite à base de pasto. Então a gente apostou nisso, fez o piqueteamento e felizmente hoje, depois de 1 ano, a gente já vê os resultados, né? O pasto cresce, a terra se recuperou e está recuperando, né? A própria vaca busca o seu alimento e aduba o solo. Assim é assegurada a completa sustentabilidade energética e ambiental. O principal insumo utilizado é a energia solar. Através da fotossíntese é produzido o pasto, alimento natural das vacas. Isso garante que não sejam necessários grandes gastos em ração para os animais, inclusive baixando os custos de produção. Através do projeto Leite Sul, desde 2004, já foram capacitados em toda a região sul do país mais de 200 técnicos em cursos de produção de leite à base de pasto em sistema de PRV e planejamento de unidades de produção agroecológicas. Eu sou filha de assentados, meus pais são assentados em Piratini. Hoje eu estou estudando no Instituto Educar, em Pontão, fazendo curso de técnico em agropecuária com habilitação em agroecologia e com ênfase em PRV. Este sistema de pastoreio foi desenvolvido pelo químico e produtor francês André Voisin. Voisin constatou que o crescimento das pastagens dependia, entre outros fatores, do tempo em que ficavam em descanso após o pastoreio. Analisou ainda que em determinado momento a planta deve ser cortada, pois a partir de certo ponto passa a diminuir a velocidade de crescimento e sua qualidade nutricional por estar envelhecida. Apesar de não ter aumentado o pasto e sim só dividido em piquetes, a gente tem ganho em qualidade do pasto e em quantidade do pasto. Então tem melhorado muito, a gente pode diminuir o custo com isso, né? A diminuição do custo é grande.
Ainda no que diz respeito ao uso racional dos pastos, 4 questões devem ser observadas. O tempo de repouso das parcelas deve permitir que a planta, entre um corte e outro feito pelo animal, acumule reservas para um rebrote vigoroso. O tempo de ocupação das parcelas deve ser suficientemente curto para que os animais não comam rebrote. Os animais de maiores exigências devem ter oportunidade de colher a maior quantidade e o pasto de melhor qualidade. O ideal é dividir o rebanho em 2 lotes, com vacas em lactação, fazendo o desnate, e outro com animais de menor exigência nutricional, fazendo o repasse. Os rendimentos regulares da vaca serão assegurados se ela não permanecer mais que um dia no mesmo piquete. São 25 piquetes hoje que existe hoje aqui no pastoreio. Aqui, o manejo delas estão sendo de 30 a 25 dias, né? A rotação. Além dessas questões, o sistema se baseia em altas deposições de esterco e urina dos próprios animais, que formam o principal adubo para o solo e ajudam a mantê-lo constantemente coberto, evitando a erosão e garantindo a umidade, pois um solo coberto acumula 10 vezes mais água. Desta forma, podemos determinar o número de piquetes necessários para manter a produção de pasto durante a maior parte do ano. Nesse sistema se produz, no mínimo, 3 vezes mais pasto do que no sistema contínuo de pastoreio. No Brasil, o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado deu continuidade ao trabalho de André Voisin, desenvolvendo e introduzindo novos conceitos que estão registrados no livro Pastoreio Racional Voisin, Tecnologia Agroecológica para o Terceiro Milênio. Esse livro é a base teórica do Leite Sul. O Pastoreio Racional Voisin, o PRV, é um método de uso dos pastos, é um método mais moderno, mais eficiente e mais econômico. Comparando o PRV com os métodos convencionais, nenhum método convencional sequer chega próximo aos rendimentos, aos resultados e à eficiência do PRV. Portanto, os agricultores têm que tomar consciência disso e, imediatamente, através de um processo de capacitação, através de um processo de formação, em que os técnicos têm um papel muito importante, ingressarem numa atividade de produção de leite, ou mesmo produção de carne, enfim, na produção à base de pasto, de qualquer tipo de ruminante, com base exclusivamente com o pastoreio racional Voisin. Por isso, porque é o mais econômico, é o mais eficiente e é o mais moderno. Consequentemente, é o melhor. A área de pastagem é dividida em no mínimo 40 parcelas e desta forma consegue-se produzir 3 vezes mais pasto através do máximo aproveitamento pelos animais. Tudo isso com um custo mínimo. Devemos trabalhar com pastagens permanentes e utilizar as temporárias apenas nas épocas em que falta pasto. Salienta-se que, ao se calcular o número de parcelas, devem ser calculados também os corredores de circulação dos bovinos, que ocupam em torno de 10% da área total. Devem ser utilizadas as cercas eletrificadas, pois são baratas, eficientes e de fácil manejo. Pode-se utilizar tramas ou moerões de 1,5 m de altura e 7 por 7 centímetros de largura, com isoladores tipo castanha nos cantos. O arame que apresenta melhor resultado é o de tipo liso galvanizado, número 14 ou 16, pois é de fácil manipulação e apresenta durabilidade e resistência ideais. Uma vaca que produz 10 litros de leite por dia deve beber entre 120 e 150 litros de água diariamente. Para suprir essa necessidade, é importante garantir aos animais proximidade e acesso livre à água 24 horas por dia. Com planejamento adequado, pode-se ter um bebedouro para cada 4 parcelas. Salienta-se
que o simples fato de disponibilizarmos apropriadamente água nas parcelas é responsável pelo aumento de 2 litros de leite por vaca diariamente. A água também é essencial, tanto quanto o pasto, a água também faz parte da alimentação da vaca e ela precisa tomar água. Então ainda está me faltando isso. Eu acredito que com o tempo, devagarinho, eu vou chegar lá e vou ter uma produtividade bem melhor que eu tenho hoje. Em geral, na região sul, passamos por 2 difíceis épocas na produção do pasto e, consequentemente, do leite. A primeira entre abril e junho, quando os pastos de verão entram em maturação, e a segunda na transição do inverno para a primavera. Devemos estar preparados, guardando silagem ou feno para os animais ou então aumentando as áreas de pastagens nestes períodos. No verão, as vacas sofrem muito com o calor, podendo diminuir a produção em até 40% devido somente à falta de sombras. O plantio de árvores pode resolver este problema. Uma média de 2 metros quadrados de sombra por cabeça é o suficiente. O custo de produção de leite com o pastoreio Voisin fica entre 18 e 25 centavos, enquanto na produção convencional é estimado acima de 40 centavos por litro. A produção leiteira à base de pasto, seguindo os princípios do pastoreio racional Voisin, não só reduz os custos de produção, mas traz outras vantagens que não são menos importantes. Dentre elas, a produção de leite de melhor qualidade, em todos os aspectos. Além disso, quando o pasto é bem manejado, além do pasto ser mais produtivo, o pasto agrega fertilidade ao solo. E isso é uma perspectiva diferente. Muda o ciclo da degradação do solo. Ou seja, aquele ciclo em que o pai entregava para o filho a propriedade cada vez mais degradada, isso muda. E o pai vai entregar para o filho a sua propriedade, ele viveu na propriedade, sustentou a família e passa para o filho uma propriedade com um solo mais fértil. Isso é uma perspectiva bem diferente e é uma perspectiva preocupada com o longo prazo, que está perfeitamente coerente com aquela sociedade que nós buscamos, que almejamos, que é a sociedade socialista, que tem uma preocupação muito grande com o longo prazo. O projeto Leite Sul, que está sendo executado por meio de convênio entre a Coptec e o INCRA, prevê assessoria técnica e capacitação na produção de leite, seguindo os princípios da agroecologia. O Leite Sul deve chegar a 15 mil famílias beneficiadas até 2010, com 35 cursos de capacitação oferecidos aos agricultores beneficiários. Destaca-se que a produção de leite com a tecnologia pastoreio racional Voisin é ambientalmente sustentável. Isso dá ao produtor maior capacidade de resistir a momentos de crise, com um sistema que consegue baixar os custos e aumentar a qualidade do produto.